você acompanha o canal há algum tempo, sabe que eu defendo muito a ideia aqui do canal do que Alex está viva. Já até falei que os diretores do quarto filme dando uma despistada quando perguntaram isso, mas e seus próprios filmes já mostraram aonde Alex está. Já esfregaram na nossa cara. E você não viu. Não. Tô falando de teorias. Tô falando que ela já apareceu pra gente e você não viu. É sobre isso que falarei hoje, sobre todo o caminho que Alex Nelson pode ter tido após o final do quarto baseado somente nos filmes. Oi, gente! Sou Alex e esse é o Paranormalidade, um canal inteiro dedicado à atividade paranormal e sem mais delongas. Bora pro vídeo? Antes de tudo, tenho que frisar que existe sim uma possibilidade de Alex estar morta. Já falei essa hipótese. Mas irei frisar. Lá, durante a investigação sobre o que está acontecendo com sua filha no Dimensão Fantasma, Ryan descobre o paradeiro de Hunter em 1992. Ele ainda diz que ele desapareceu em 2012 e toda a sua família de Nevada morreu. Ou seja, a do quarto filme. A gente deve se lembrar que a do segundo morava em Carlsbad, Califórnia. Como não há menção a nenhuma garota sobrevivente, muitos acreditam que Alex realmente morreu no quarto filme. Então existe sim essa possibilidade. Mas Ryan fala isso num momento muito breve, tanto que ele nem cita a morte de Ben. Logo, ele pode não ter averiguado todos os dados. Pois pensa comigo, ele estava juntando informações de 1988 a 2011. Várias fitas vídeos de reportagens de desaparecidos para analisar. Com certeza algo passou fora do radar e tem outra coisa. O diretor do Dimensão Fantasma não é o mesmo dos filmes anteriores. E sua inexperiência com a história pode ter feito cometer uma gafe ao dizer que toda a família morreu. E na verdade ele já cometeu. Logo no início do filme é mostrado a cena da morte de Dennis, pai de Katie e Christy. E na legenda diz que isso ocorreu em Santa Rosa, Califórnia. Mas se você assistir o terceiro filme, vai ver que ele morreu em Moore Park, Califórnia, na casa da avó Lois. A verdade é que Santa Rosa, onde está a casa de Julie, vemos onde se passa a maior parte do filme. Mas no final, quando todos se mudam, esse erro demonstra uma certa inexperiência do diretor e que não me garantiu que ele cometeu outros, né? Pra mim vale aquela regra do início até eu ver o corpo. Alex continua. Viva! E você o que acha? Deixe nos comentários. Aproveita e também inscreva-se e dê o like que vai ajudar pra caramba com o meu trabalho e estimular esse tipo de conteúdo pelo YouTube. Pelo menos no Brasil, somos os únicos com vídeos toda a semana de teorias sobre a atividade paranormal. Então, conto com sua ajuda para sermos pioneiros nisso. E quem quiser tem o link e Pix para nossa vaquinha. Quem contribuir vai financiar o canal e vai me deixar muito feliz. Ah, e é só um valor que você pode dar. Aquele valor que não vai te fazer falta. Continuando. A primeira aparição de Alex Nelson pode ter sido numa cena em atividade paranormal marcados pelo mal. Nos deparamos com esta criatura. Repare que ela parece uma mulher loira, entre 30 a 40 anos, que já comentei aqui no canal. Inclusive expliquei a diferença de idade delas. O que vou acrescentar aqui é que essa criatura não tem como ser o Toby. Pois nós temos desde o terceiro que ele se parece às vezes com velho, às vezes com vários olhos chifres, como Leila falou. Ou com uma cara meio plastificada, semelhante ao que a gente viu no final deletado de Marcado pelo Mal e no Dimensão Fantasma. Se formos olhar, é a mesma criatura. Pode ser a Lois? Pode, já postei um vídeo aqui falando que ela pode ter estado viva pelo menos até 2006. Mas aí é que tá, aparentemente essa criatura não é do mal, pois não atacou Hector, que estava fugindo do clã de bruxas, e sim tentou dizer algo para ele. Talvez isso seja uma alma perdida que estava tentando ajudar ele. Ou uma das bruxas que meio que se rebelou do controle de Toby. Pois a gente já percebeu
percebeu que as bruxas meio que estão sob influência de Toby. Umas mais que as outras é o caso de Katie. Ou seja, aqui pode ser uma bruxa rebelde que esteja se libertando do controle do mal. Foi o que houve com o Oscar. Se um marcado, que é possuído, conseguiu ter momentos de lucidez, imagina uma bruxa, que é apenas influenciada. Logo, aqui pode ser a Alex, mas também pode não ser. Outra cena que pode estar mostrando o paradeiro de Alex, e essa é mais provável, é no Dimensão Fantasma, quando essas duas meninas aparecem. Muitos acham que Katie e Christy, mas se formos compará-las com a cena de Marcados pelo Mal, vemos que a aparição delas é bem diferente. Mas podem ser elas mais velhas. A gente viu elas em 1988. Mas a gente não tem ideia se as demais cenas que mostram a infância das irmãs sejam em 1992 ou após 1988. Ou será que não? Uma das cenas adicionais de Dimensão Fantasma mostra Layla, Katie e Christy em 1992 e dá pra ver que a aparência delas é bem idêntica à de 1988, embora a gente veja só de relance. Uma hipótese é que ali seja Sarah e Alex. Vale lembrar que nessa cena estamos em 1992, pois já passamos pelo túnel temporal, o que explica tanto Alex e Sarah estarem jovens. A gente tem que se lembrar que Sarah foi integrada ao Coven. Se Alex não foi morta, a probabilidade maior é que ela tenha sido integrada ao Coven. Isso se encaixa com as cenas que mais provavelmente podem ser a Alex. Aqui vemos uma mulher num cativeiro e aqui vemos uma moça desligando uma câmera, ambas de Marcados pelo Mal. Já comentei essas duas cenas aqui, inclusive já falei de que as roupas da Alex no final do filme são semelhantes com as da moça presa, e embora ela seja mais velha, como já falei, a viagem temporal pode explicar isso. Outra coisa, quem desligou a câmera parece ter vindo de 2012 para 2006, assim como Hector. Por que falo isso? Porque antes da moça vir desligar a câmera, a gente ouve um barulho de porta abrindo. Provavelmente a mesma porta que Hector passou para entrar na sala da casa de Katie e Micah. A gente deve lembrar que ele passa pelo portal, entra pela lavanderia e vai para a sala. Usem esse sofá como referência. Quando ele se assusta com Katie, ele corre, e Jesse pega ele bem nessa porta. Daí ouvimos o barulho dela se movendo e a moça vem e desliga a câmera. Diante de tudo isso, podemos traçar um caminho por onde Alex percorreu. Ela se integrou ao Coven em outubro de 2011. Viajou no tempo com Hector e Jesse em 2012. Daqui pode ter ido direto para 92, e de lá ficou com o Coven até 2012. Daí isso explica porque em uma aparição Alex está nova e na outra velha. E um dos motivos para mantê-la em 92 é deixá-la perto de Hunter, pois assim a forma de influenciá-la seria mais fácil. Mas com o uso do sangue dele, isso pode ter dado uma lucidez para Alex, o que fez ela se rebelar, fazendo com que o Coven aprendesse até 2012. Pode ser que em 2012 ela tenha escapado. Pode. Mas isso é uma possibilidade, pessoas. O que acham, gente? Bom, no filme que vou fazer aqui intitulado Atividade Paranormal, a Prisão, a Alex vai ter um destino diferente. Não posso ainda dar detalhes, mas que já viu o meu outro roteiro no meu canal anterior, sabe que não deixo os fãs de AP na mão. Então, se vocês querem contribuir para esse projetaço, deixem o like e inscrição. E se quiserem, contribuam com o canal, link na descrição. No mais, gente, até!